Bem-vindos ao nosso debate. Olha, o encontro humano com a glória divina é um tema, sim, recorrente, né, e profundo nos textos sagrados. Sempre gerou muito fascínio, muito debate. Um dos exemplos, talvez o mais marcante visualmente falando, é o de Moisés. Aquele episódio em que o rosto dele irradiava uma luz intensa depois de falar com Yahweh no Monte Sinai. Isso está lá em Êxodo 34. Exatamente. E essa manifestação, né, esse brilho no rosto de Moisés, levanta um monte de questões. Questões cruciais, assim, sobre a natureza disso e o impacto, né? O impacto avassalador da presença divina no ser humano. Esse brilho que o hebraico descreve com a palavra karan seria um sinal assim puramente simbólico, tipo da santidade que ele adquiriu, ou representa uma alteração física mesmo, concreta, quase uma consequência, sei lá, biológica do contato. E a coisa fica mais complexa quando a gente lembra daquela afirmação bíblica, né? Que ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo, como está lá em Deuteronômio, que Deus é fogo consumidor. Então, como é que Moisés não só sobreviveu, mas saiu transformado daquele jeito? É justamente essa tensão, sabe, que a gente vai explorar hoje. Eu vou apresentar a perspectiva que é fundamentada no que a gente chama de teologia de impacto, de que esse brilho no rosto de Moisés, o tal fenômeno Caram, foi um resultado direto, assim, de um choque lumínico. Eu vou argumentar que foi uma transformação física substancial, sabe? Uma espécie de reorganização biológica mesmo, por causa do contato direto com a natureza que é inerentemente ígnea, de fogo, de IHW. E essa visão, ela se alinha com uma interpretação bem específica da lei ou do princípio, né, que parece reger esses encontros mais apocalípticos. Certo, e eu, por outro lado, vou apresentar uma visão um pouco diferente. Quer dizer, eu reconheço totalmente a intensidade, né, transcendente desse encontro divino e a imagem poderosa do fogo consumidor, claro. Mas eu vou questionar um pouco a necessidade de postular uma interpretação estritamente biológica, sabe? Ou um padrão único, inflexível, de morte e ressurreição para explicar como Moisés sobreviveu e ficou com aquela aparência radiante. Eu vou argumentar que as nuances que existem no próprio texto de Êxodo, a singularidade da relação de Moisés com Deus e talvez, quem sabe, até a própria semântica do termo Caram, que é bom notar não tem uma análise filológica muito aprofundada nessa teologia de impacto que você mencionou, permitem outras leituras. Leituras que me parecem igualmente plausíveis. Bom, então permita-me expor a minha posição um pouco mais. A teologia de impacto, né, como um quadro interpretativo, ela entende a presença de IHW não só como poder, majestade, mas como uma essência, fundamentalmente ígnea, ardente mesmo. E essa natureza, ela é muitas vezes mediada ou manifestada através de entidades angelicais específicas. Os serafins, que literalmente significam os ardentes, os serafins. A gente vê isso, por exemplo, na sarça ardente, que não se consumia, ou nas visões proféticas como a de Isaías, né? Aham. Então, dentro dessa ótica, o encontro prolongado de Moisés com a glória divina lá no Sinai não foi só uma audiência, foi um verdadeiro choque luminérgico e esse impacto teria causado o que essa teologia chama de reorganização biológica, uma transformação física real, profunda. O brilho que resultou no rosto dele, o Caram, não seria, portanto, só um reflexo passageiro ou um símbolo, seria a evidência externa, visível dessa alteração substancial, tão intensa, talvez até perturbadora, que ele precisava usar um véu o tempo todo na frente do povo. E isso se conecta diretamente com o que eu chamo de lei apocalíptica, um princípio que deriva daquela advertência divina. Ver a plenitude da glória de Deus implica morte para o ser humano no seu estado natural. Então, a sobrevivência de Moisés e de outras figuras como Elias ou Isaías, nesses encontros transformadores, sugere, nessa visão, que eles passaram por um processo radical, talvez algo análogo à morte e ressurreição que reconfigurou a eles para poder suportar o contato com o fogo consumidor. Entendo, eu compreendo a lógica interna dessa construção teológica e como ela tenta unificar, né, diferentes fenômenos bíblicos sobre essa ideia do fogo divino. É uma leitura consistente. No entanto,
eu abordo a questão de Moisés por um caminho um pouquinho distinto. Eu reconheço, claro, a centralidade da imagem de YHW como fogo consumidor, isso é indiscutível, a natureza avassaladora da sua santidade, da sua presença, e também a menção aos seres ardentes, os sarafim, em contextos bem específicos, como na visão de Isaías. Mas o que eu questiono é se a experiência particular de Moisés, lá em Êxodo 34, precisa ser interpretada exclusivamente por essa lente específica da teologia de impacto. Organização e a necessidade de um ciclo de morte e ressurreição, que, pode ser inferido para Elias e Isaías dentro dessa teologia, mas isso não encontra uma descrição explícita, detalhada no relato sobre Moisés no Sinai. O texto diz que o rosto dele carara, brilhava, irradiava, mas não especifica uma mudança na constituição física fundamental dele. Será que esse brilho não poderia representar, a glória divina intensamente absorvida e refletida? Uma manifestação da santidade comunicada, sem precisar implicar uma reconfiguração biológica nesses termos que você propõe? Mas e o véu? Calma, vou chegar lá. Além disso, a relação de Moisés com o YHWH é descrita de uma forma, absolutamente única. Deus falava com ele face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11 diz isso. Essa intimidade sem precedentes, será que ela não poderia permitir exceções, variações na aplicação desse princípio de ver Deus e viver? Talvez a própria natureza dessa relação tão singular tenha capacitado ele de forma diferente. E eu volto ao ponto. A teologia de impacto, como você apresentou, foca muito na interpretação do fenômeno do fogo, na conexão com os anjos, mas parece não se aprofundar na análise específica do verbo ka'aram, que é usado para Moisés. Isso deixa espaço para a gente questionar se essa interpretação de reorganização biológica é ou mais adequada para esse termo específico. Certo. Então vamos entrar no centro da nossa análise, começando pela natureza da presença divina. A teologia de impacto, ela não vê a imagem do fogo só como uma metáfora para a ira ou poder. Ela entende como algo descritivo da própria essência manifesta de IHWE. E a evidência no texto, ela é robusta, né? Em Êxodo 3, versículo 2, na sarça ardente, diz que o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo. Existe uma identificação quase intrínseca ali entre o mensageiro e o fogo. O Salmo 104:4 reforça isso. Faz os ventos seus mensageiros, das chamas de fogo seus ministros. E a visão de Isaías 6 é ainda mais explícita, né? Com os serafins, os ardentes, em volta do trono, e um deles usando uma brasa viva para purificar o profeta. Sim, essa visão de Isaías é muito forte. Exato. Até as visões de Ezequiel, com aquelas rodas e seres viventes, cheios de fogo, relâmpagos, tudo isso corrobora essa natureza dinâmica, ígnea da manifestação divina. Portanto, quando Deuteronômio 4:24 declara que o Senhor, o teu Deus, é fogo consumidor, Deus zeloso, a teologia de impacto interpreta isso não só como um aviso sobre o zelo dele, mas como uma descrição quase ontológica da sua presença ativa, transformadora, e que frequentemente é mediada por esses agentes celestiais de fogo. Olha, eu concordo plenamente que a descrição de IRWA como fogo consumidor é fundamental. Atravessa as escrituras, transmite a santidade absoluta, o poder purificador, o juízo. É uma imagem central, poderosa, nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, a questão que eu levanto é se toda manifestação da glória divina, ou todo encontro assim mais intenso, deve ser entendido como ação literal e exclusiva dessas entidades específicas, os xarapins, e se o fogo deve ser sempre interpretado como essa presença ígnea, substancial, que causa um impacto físico direto. Mas como não? A linguagem do fogo. Ok, ela certamente pode indicar a presença desses seres em contextos como Isaías 6, talvez a sarça ardente. Mas será que ela não poderia também carregar um peso simbólico mais amplo em outras passagens? Ou representar a intensidade avassaladora do poder e da santidade divina de formas
que variam, né? Conforme o contexto, o propósito da manifestação. A minha ponderação é a seguinte: essa interpretação da teologia de impacto, ao focar tão intensamente na natureza ígnea literal e na mediação dos serafins, será que ela não corre o risco de limitar um pouco as múltiplas formas como a glória divina pode se apresentar ou interagir com a criação? A riqueza da linguagem bíblica talvez permita um leque um pouco maior de entendimentos para o fogo divino, incluindo manifestações que não envolvam necessariamente os Xerapim ou que não causem alterações biológicas diretas, entende? Entendo a preocupação com a riqueza da linguagem, mas essa natureza ígnea, mesmo que se manifeste de formas diferentes, ela tem consequências concretas quando o contato é direto e prolongado, como foi o caso de Moisés. E isso nos leva direto para a transformação dele. Eu reafirmo, o rosto brilhante, o fenômeno Karan, de Êxodo 34, 29 a 35, é a prova palpável dessa reorganização biológica. Não foi um mero brilho de santidade etéreo assim. A necessidade do véu, que você mencionou antes, é um ponto crucial aqui. O texto diz que os israelitas tinham medo de se aproximar dele, versículo 30. Por quê? Não era só reverência, sabe? Era uma reação a uma mudança física real, uma intensidade de luz que era, de alguma forma, perturbadora ou insuportável para olhos humanos normais. A teologia de impacto vê um paralelo estrutural muito claro com o que aconteceu com Isaías na visão dele em Isaías 6. Diante daquela santidade avassaladora do trono, cercado pelos serafins, Isaías grita: "Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Esse grito é interpretado não só como desespero emocional, mas como um colapso existencial mesmo. Uma experiência análoga à morte, diante da incompatibilidade entre a impureza humana e a santidade ígnea de Deus. O toque restaurador do serafim com a brasa viva do altar é visto então como um ato de purificação e recriação, uma forma de ressurreição ou reconfiguração, que capacita ele a sobreviver e a servir. Como é que a gente explica a intensidade que exigiu um véu para Moisés dia após dia, se não fosse uma alteração substancial, física, resultado desse choque lumínico? Esse é um ponto forte da sua argumentação, sem dúvida. A questão do véu, a reação do povo. Mas me permita enquadrar isso de uma forma um pouco diferente. Eu continuo questionando a evidência textual explícita em Êxodo 34 para uma alteração biológica ou reorganização interna nos termos que a teologia de impacto propõe especificamente para Moisés. O texto hebraico usa o verbo karan, K-A-R-A-N, que literalmente se relaciona com chifre ou raio, né? Indicando que o rosto dele emitia raios, irradiava. É um brilho intenso, sem dúvida, sobrenatural, assustador para os observadores, o que justifica o véu, mas o texto descreve o efeito externo, a irradiação. Ele não detalha uma mudança na estrutura física ou biológica por baixo daquilo em Moisés. Mas a intensidade. Sim, a intensidade é inegável. Mas é possível distinguir essa irradiação poderosa, talvez uma absorção e reflexão da própria glória divina com a qual ele esteve em contato tão íntimo, de uma reconfiguração interna permanente. Quanto ao paralelo com Isaías, embora a experiência dele tenha sido profundamente transformadora, a linguagem usada para descrevê-la é diferente. A Septuaginta, que é a tradução grega, usa para Isaías 6,5 o termo katanenigmenos, que sugere um estado de profundo quebrantamento interior, quase um transpassar. A gente não encontra uma descrição com essa mesma carga de colapso vital para Moisés em Êxodo 34. Então eu pergunto, podemos aplicar o mesmo modelo de morte e ressurreição de forma tão direta assim? Onde é que o texto de Êxodo 34 descreve essa reorganização biológica interna para além do brilho externo, que era a necessidade do véu poderia ser explicada pela santidade avassaladora de Deus refletida em Moisés,
algo que o povo pecador não podia suportar diretamente sem necessariamente implicar uma mudança na biologia de Moisés, entende? Compreendo sua ênfase na explicitação do texto, mas a teologia de impacto opera também por inferência lógica, baseada em princípios mais amplos. A sobrevivência de Moisés depois de um contato tão prolongado, tão íntimo com a glória divina, se conecta diretamente ao princípio ou à lei apocalíptica que essa teologia identifica. O encontro direto com a glória manifesta de IHWH, o fogo consumidor, exige uma transformação radical para que a vida humana seja preservada. A regra geral lá em Êxodo 33.20 é clara: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Então, quando figuras proeminentes como Elias ou Isaías sobrevivem a encontros teofânicos intensos, a inferência dentro dessa teologia é que eles devem ter passado por um processo que transcende a morte comum. O colapso de Isaías e o restabelecimento dele pelo serafim são interpretados como esse ciclo de morte e ressurreição, simbólica ou real. Para Elias, que a narrativa culmina com a ascensão dele em carros de fogo, a implicação de uma transformação radical para entrar na presença divina é ainda mais forte. Eu argumento, portanto, que Moisés, tendo tido um encontro talvez ainda mais íntimo descrito como face a face, ele necessariamente deve ter passado por algo parecido para sobreviver. Mesmo que o texto de Êxodo 34 não narre explicitamente os detalhes desse processo de colapso ou restauração, como faz Isaías 6. A sobrevivência dele, junto com o brilho duradouro Caran, se torna a própria evidência dessa transformação essencial exigida pela natureza do encontro com o Deus que é fogo consumidor. A ausência de descrição detalhada não anula a necessidade lógica imposta pelo princípio teológico fundamental, entende? Essa é uma linha de raciocínio consistente, sim, dentro da estrutura da teologia de impacto. Mas ela se baseia numa inferência significativa, que eu acho que merece cautela. Eu ressalto de novo, Êxodo 34, que é o relato primário sobre o rosto radiante de Moisés, não descreve um evento explícito de morte e ressurreição para ele. Aplicar a Moisés um padrão interpretativo que é derivado das experiências de Elias e Isaías, por mais lógicos que esses paralelos possam parecer, dentro dessa teologia específica, continua sendo uma inferência teológica. Não é uma descrição textual direta da experiência dele no Sinai. E aqui está a minha principal ressalva. Será que é possível que o princípio ver Deus e viver não se aplique de forma absolutamente uniforme, inflexível, a todos os indivíduos e em todas as circunstâncias? Mas a lei é clara? Sim, mas poderia a singularidade de Moisés, aquele com quem Deus falava face a face como quem fala com seu amigo, Êxodo 33:11, permitir uma exceção a essa lei em vez de exigir uma transformação que não foi narrada? A descrição dessa relação é tão única, tão íntima, que talvez tenha permitido uma forma de interação diferente. Uma exposição à glória divina que ele, por uma graça especial, ou talvez pela função mediadora única dele, pôde suportar sem passar pelo mesmo ciclo de morte e ressurreição que a gente postula para outros. Em vez de pressupor uma uniformidade de experiência baseada numa lei apocalíptica, talvez a gente devesse considerar que a soberania divina e a natureza particular da aliança mosaica permitiram uma interação excepcional. A singularidade de Moisés pode ser a chave, entende? Não a conformidade dele a um padrão inferido. Mas a força da teologia de impacto está justamente na capacidade dela de oferecer um quadro coerente, unificador, para esses fenômenos que parecem díspares. Ela não isola o caso de Moisés. Pelo contrário, ela conecta a natureza ígnea de IHWH, a ação dos agentes angelicais, o sarafim, o impacto físico dessa presença, o choque lumínico, o processo de juízo e purificação, como em Isaías, a transformação necessária em Moisés, Elias e a ressurreição, implícita ou explícita, tudo como elementos interligados, concretos, de uma mesma dinâmica divina-humana. Essa teologia oferece uma chave de leitura consistente não só para Moisés, mas para a sarça ardente, para as visões de Ezequiel com as criaturas e rodas de fogo, para a promessa do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e até para a linguagem de fogo dos eventos apocalípticos lá no Novo Testamento. É um sistema explicativo robusto que leva a sério a linguagem bíblica sobre o fogo divino e as suas consequências reais,
transformadoras. Eu reconheço a coerência interna, sim, e a notável força explicativa da teologia de impacto como um sistema interpretativo. Ela, de fato, conecta de forma intrigante diversos temas bíblicos importantes sobre essa ideia da natureza ígnea de Deus, da interação angélica, oferece uma perspectiva poderosa. No entanto, eu mantenho uma advertência contra uma aplicação que talvez possa se tornar um pouco dogmática, sabe? Especialmente onde o próprio texto bíblico parece comportar nuances ou ambiguidades. A interpretação específica do brilho de Moisés, Carã, como uma reorganização biológica causada por um choque lumínico e ligada diretamente aos Xarapim, é, em última análise, uma construção dessa teologia particular. Não me parece ser a única interpretação possível ou necessária dos dados textuais de Êxodo 34. Como eu mencionei, a falta de uma análise mais aprofundada do próprio termo Carã dentro da estrutura que você apresentou deixa espaço para questionamentos. Outras leituras que talvez enfatizem a glória de Deus sendo refletida no rosto do mediador da aliança, ou a santidade divina sendo comunicada de forma visível e extraordinária, ou ainda que sublinhe a absoluta singularidade da posição de Moisés na história da salvação. Essas leituras também podem ser consideradas hermeneuticamente válidas à luz do texto. Ao aplicar esse modelo de forma tão abrangente, será que a gente não corre o risco de impor um padrão onde o texto permite mais abertura ou mais mistério? A complexidade do encontro divino-humano talvez resista um pouco a ser contida numa única moldura explicativa, por mais coerente que ela seja? Bom, em suma, a perspectiva que eu defendi, alicerçada na teologia de impacto, propõe que o rosto radiante de Moisés, o fenômeno Keran, deve ser entendido como uma consequência física direta, observável, duradoura, do encontro prolongado e íntimo dele com a essência ígnea de IHW, possivelmente mediada por agentes como os serafins. Essa interação intensa, um choque lumínico real, teria resultado numa profunda reorganização biológica, e a manifestação externa era o brilho que exigia o véu. E esse fenômeno não seria isolado, mas se alinharia a um padrão mais amplo, uma lei apocalíptica, segundo a qual a sobrevivência humana ao contato direto com a plenitude da glória divina exige uma transformação radical, análoga à morte e ressurreição, para adequar o ser humano à natureza avassaladora do fogo consumidor. Por outro lado, a visão que eu explorei sem nunca minimizar a magnitude transcendente e o impacto transformador do encontro de Moisés com YHW no Sinai levanta a possibilidade de que a experiência singular dele possa ser compreendida sem a necessidade de recorrer à interpretação de uma transformação biológica literal ou a um ciclo obrigatório de morte e ressurreição que não encontra descrição explícita no relato de Êxodo 34. A singularidade inegável de Moisés como mediador da aliança, aquele com quem Deus falava face a face, e a própria riqueza semântica e contextual do texto bíblico podem permitir nuances interpretativas que vão além de um modelo único, mesmo um tão abrangente quanto a teologia de impacto. Considerar alternativas como a glória divina sendo intensamente refletida, a santidade sendo comunicada de forma visível, ou uma capacitação especial concedida a Moisés. Isso nos convida a continuar refletindo sobre a complexidade multifacetada e, por vezes, misteriosa, dessa interação entre o divino e o humano. A análise aprofundada dessas diferentes perspectivas sobre a experiência de Moisés no Sinai, focando especificamente na natureza do rosto radiante dele, o Querã, e nas implicações teológicas de ver a Deus, com certeza nos recorda da extraordinária profundidade e do mistério, o mistério insondável que permeia esses relatos bíblicos de encontros com o sagrado. De fato, o material de base, desde as descrições da natureza divina como fogo consumidor até as narrativas vívidas dos profetas e a experiência única de Moisés, oferece um campo vasto contínuo para exploração. Ele nos desafia a estudar com rigor, a ponderar com humildade e a apreciar as diversas lentes interpretativas que nos ajudam a vislumbrar, ainda que palidamente, a essência da presença de Deus e o seu impacto transformador sobre aqueles que ousam se aproximar dela.